Boa noite, pessoal. Meu grupo vai falar sobre a tendência progressista libertadora, por quatro componentes: eu, Camila Vitória, Ariana Amparo, Isabelle Trindade e Mailan Freitas. As tendências progressistas, elas já têm esse caráter de transformação. Progressistas libertadores, eles não tratam a educação apenas do ponto de vista escolar. Quando vamos falar de uma educação escolar, progressista e libertadora, temos que pensar na relação da escola com a sociedade. Daí o professor vai fazer o uso, né, da realidade em que os alunos e que o próprio professor também esteja inserido para poder passar os conteúdos, de forma com que esses conteúdos se aproximem da realidade em que todos ali naquele meio estão inseridos, levando ao questionamento, né, da realidade em que todos estão inseridos. E através desse questionamento, geram transformações, né, do homem, da sociedade. O objetivo dessa tendência é que o educando desperte para a realidade em que ele está inserido. Agora, minhas colegas vão falar um pouco mais para vocês. Meu nome é Ariana Amparo. Eu vou falar sobre métodos de ensino da pedagogia progressista libertadora e técnicas de ensino. Para que ocorra o processo de alfabetização de adultos, exige um diálogo. O diálogo, ele é mediador do conhecimento, tanto para o professor quanto para o aluno. O diálogo permite chegar a esse conhecimento. E o professor desce a um nível do aluno para que ele possa acompanhar o processo de aprendizagem. Posso também chegar à conclusão que o aluno se sente semelhante ao professor, né? E o professor, ele pega todas as características do aluno e acompanha o seu processo de desenvolvimento. A metodologia utilizada é feita através de pesquisas, métodos de solução de problemas. Um dos grandes pensadores que visam essa forma de ensino é o Paulo Freire, né? Que ele não visa a alfabetização tradicional. Ele é mais voltado para a alfabetização mais atual, mais inovadora, com o posicionamento do aluno, com, com o ponto de vista das pessoas envolvidas, que ele permite ao aluno uma consciência crítica, um senso crítico. O indivíduo, quando ele é letrado, quando ele possui essas aptidões, essas competências, ele pode ser incluído no meio em que ele anteriormente fora excluído, né? Essas competências adquiridas na escola que devido ao esse processo de alfabetização que estimula o senso crítico do aluno, que também incentiva essa, essa, essa técnica de Paulo Freire, essa visão de Paulo Freire, também permite uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais democrática. Então ele trabalha com o cotidiano das pessoas, o cotidiano de cada aluno. Por exemplo, se o aluno trabalha numa fábrica de tecidos, então ele não sabe ler, o professor vai trabalhar com aquelas peculiaridades que ele convive, né? Por exemplo, lã. Aí ele vai escrever lã. Aí o que é lã? Lã, porque ele já viu, né?
é aquela linha felpuda e tal. Eu já vi, por exemplo, tesoura. Tesoura é aquele objeto cortante que eu corto meu tecido no cotidiano, no meu trabalho. Por exemplo, seda. Seda é aquele tecido mole que eu que eu pego todo dia para costurar, para fazer roupa para minhas clientes e vai por aí vai. Então, o Paulo Freire visa bastante o cotidiano das pessoas, dos alfabetizados. Paulo Freire, ele dentro da sua criação, ele fala sobre 3 estágios, prega os 3 estágios. O primeiro é o da investigação, durante o qual o mestre e aprendiz discutem vocábulos e questões que têm maior importância na existência do aluno no interior do grupo no qual ele vive. Como eu disse anteriormente, o cotidiano das pessoas serve como base para o aprendizado. Tudo aquilo que atravessa o seu cotidiano, tudo aquilo que ele vive no seu dia a dia, tudo aquilo que ele pega no seu dia a dia, tudo aquilo que ele toca serve como instrumento e mediação de aprendizagem. A segunda etapa é a tematização, instrumento da conscientização da relação do mundo, por meio da avaliação dos sentidos sociais, assumindo uma temática e palavras. O terceiro momento é a problematização, quando o professor provoca e motiva seus estudantes a transcenderem um ponto de vista mítico para que possa atingir a tomada da consciência. Quanto ao terceiro momento, eu posso chegar à conclusão de que o professor estimula o aluno ter seu próprio ponto de vista, suas próprias conclusões, sua própria moral, né? O professor estimula o aluno a problematização e o aluno vai falar sobre aquela problemática, sobre o que ele entendeu, né? O que ele entendeu daquela história. Por exemplo, se o professor oferece uma fábula sobre a raposa e as uvas, um exemplo. Aí o aluno ouve aquela temática, né, aquele enredo, e ele vai poder tirar suas próprias conclusões. Boa parte da nossa infância e adolescência nós passamos no ambiente escolar. Por esse mesmo motivo que a escola tem papel extremamente importante na formação de consciência política dos alunos. Esse papel é de socializar o conhecimento. É dessa forma que o indivíduo se desenvolve enquanto cidadão. E justamente por esse motivo que a escola tem que encontrar meios e condições necessárias que preparem não somente o desenvolvimento intelectual, quanto o moral e político dessa criança. Para que esse indivíduo possa desenvolver a criticidade em sala de aula, é necessário que o ensino não seja alienante, que é aquela educação que conhecemos como a bancária, que foi denominada por Paulo Freire, que é a educação que tem a comunicação unilateral, que é o professor como detentor de todo o conhecimento, satisfazendo assim os interesses dos opressores. Essa escola, a conservadora, ela vai sempre acomodar os alunos ao mundo existente, enquanto a educação libertadora, ela tem a intenção de inquietá-los. Essa educação libertadora, ela possibilita o diálogo entre o educando e o educador, fazendo sempre questionamentos e trazendo sempre reflexões sobre as visões de mundo, para que assim possa libertar esse indivíduo das amarras da ignorância social. Enquanto a educação tradicional é mecanizada, a educação libertadora é transformadora. Enquanto a educação tradicional é com base na alienação, a educação libertadora é com base na reflexão e na libertação. E como dizia Paulo Freire, ensinar não é transferir conhecimento,
mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou sua construção. Fazendo essa observação da importância da escola, o professor Luquez traz essa concepção da educação liberal, a educação que as informações são depositadas nos alunos. E as tendências progressistas a qual estamos falando, que faz crítica à liberal, vão entender a educação do seu ponto transformador. A escola é importante, mas a educação progressista libertadora não vai tratar a educação apenas do ponto de vista escolar. A principal essência dessa tendência está na educação não formal, a educação que está nos espaços extraescolares. Então, o papel principal da escola com a pedagogia escolar progressista libertadora está na relação que a escola possui com a sociedade. O professor vai trabalhar a realidade social ao qual o aluno está inserido, para compreender os aspectos que o influenciam na vida, extraindo os conteúdos a ser estudado, para que assim possa transformá-los, porque essa tendência deposita na transformação do homem a ideia de que mudar é possível, sendo o cerne da atividade pedagógica a discussão de temas sociais e políticos, calcados no método dialógico, para que assim seja despertada no indivíduo sua consciência política. Como é realizada a avaliação educacional na tendência libertadora? Bom, a avaliação educacional é feita através de situações de aprendizagem, buscando a aquisição de novos conhecimentos, atitudes ou habilidades. A avaliação emancipatória tem como compromisso fazer com que as pessoas envolvidas em uma ação realizem e executem a sua própria história e escolham suas ações de maneira libertadora. Esse processo ele é dividido em 3 momentos. O primeiro é a descrição da realidade, o segundo é a crítica da realidade e o terceiro é a criação coletiva. Essa avaliação ela pode ser realizada de forma diagnóstica, quando é feita antes da tomada de decisão. Ela pode ser processual, quando é desenvolvida durante a implementação da ação que está sendo avaliada, e também pode ser global, quando se realiza no final da prática, no sentido da formulação, assim como nos resultados e consequências da atividade avaliativa. Bom, os tópicos principais da avaliação libertadora são prática emancipadora, desenvolvimento e progresso do grupo a partir de um programa definido coletivamente com o grupo, prática vivenciada entre educador e educando no processo de grupo pela compreensão e reflexão crítica, trabalhos escritos e autoavaliações em termos do compromisso assumido com o grupo e com a prática social. Bom, esse é o papel da avaliação. Agora, como é realizado um relacionamento professor e aluno? Como é essa relação? Bom, essa relação ela é feita de forma horizontal, onde educador e educando se posicionam como sujeitos do ato de conhecimento. O critério para um bom relacionamento é a total identificação do povo, sem que a relação pedagógica perca sua consistência. Aqui, aprender é um ato de conhecimento da realidade concreta, isto é, da situação real vivida pelo educando, e só tem sentido se resulta de uma aproximação crítica dessa realidade. O que é aprendido não decorre de uma imposição ou de uma memorização, mas sim do nível crítico de conhecimento, a qual se chega pelo processo de compreensão, reflexão e crítica. Bom, são tópicos de relação professor e aluno. Professor e aluno eles são sujeitos do conhecimento. O professor é coordenador de debates, adaptando-se às características e necessidades do grupo, e o aluno é um sujeito ativo no grupo. Então, pessoal, nossa apresentação termina aqui. Obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado.